Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e, claro, né, que vocês continuem se cuidando direitinho. Nunca se esqueça de lavar as mãos várias vezes ao dia, de fazer uso da máscara e sempre que você sair de casa, não esquecer, evite aglomerações, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos estar falando aqui sobre o xadrez, tá? E nós vamos falar mais precisamente sobre uma jogada especial, que é a jogada que se chama roque. Então, essa jogada ela é especial por quê? Porque ela é uma jogada que você pode mexer duas peças ao mesmo tempo e ela tem uma movimentação diferente nessas duas peças. E eu vou estar mostrando para vocês passo a passo para vocês entenderem. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o tabuleiro de xadrez, eu coloquei todas as peças, né? Mas eu vou ir limpando, né? Tirando as peças e colocando novamente, de acordo com as explicações. Então, o rock, ele não tem nada a ver com rock de música, né? Com rock and roll. Não. A forma até de escrever é diferente. Esse rock aqui termina com Q-U-E, né? Então, rock, diferente do rock and roll. E ela é feita com a peça torre e com a peça rei. Mas nenhum outro tipo de peça é possível fazer o rock. Ou seja, somente torres e rei. O rock é uma jogada que você só pode fazer uma vez no jogo. Apenas uma. Você é obrigado a fazer essa jogada? Não, você não é obrigado a fazer essa jogada. Para que serve essa jogada? Essa jogada é um tipo de defesa que você protege o seu rei do adversário, né? Então, alguns enxadristas, né, a maioria deles, eles colocam que é importante você fazer o rock o mais rápido possível. Mas existem sim alguns enxadristas que não concordam com essa tese. Então, vai muito do jogo de cada um. Nós que não somos enxadristas, somos apenas praticantes de xadrez, a gente vai trabalhando as duas formas, fazendo o rock o mais rápido possível e fazendo o rock mais para frente ou nem fazendo durante o jogo, até você entender se essa lógica é boa ou não para o seu jogo, tá? E o rock, ele tem dois tipos. Ele tem o grande rock e ele tem o pequeno rock, ou o grande rock, ou rock grande ou rock pequeno, tá bom? Lembrando, você só pode fazer uma vez durante o jogo. Porém, para que você faça o rock, existem 5 condições que vai te permitir fazer esse rock. E é o que nós vamos falar agora sobre essas 5 condições. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar aqui, ó. Para eu fazer o rock, como eu disse para vocês, que o rock só é feito com torre e rei, né? Então, seja nas brancas ou seja na preta, eu vou deixar aqui marcado com esse círculo, são essas peças que é possível você fazer o rock. Então, vamos lá. Primeira coisa, para você fazer o rock, primeira regra, você não pode ter mexido o rei. Se você mexeu o rei, você já não mais vai poder fazer o rock, tá? Então, essa é a primeira regra. Segunda regra, você não pode ter mexido a torre. Então, se você mexeu, você tem duas torres. Se você mexeu uma torre, você vai poder fazer o rock com a outra se você não tiver mexido a outra nem o rei. Se você já mexeu as duas torres, você já não vai mais poder fazer o rock. De jeito nenhum, tá bom? Terceira regra para o rock. Não pode haver nenhuma peça entre rei e torre. Então, se a gente vir na ala do rei aqui, ó, você vai ver que tem o bispo e tem o cavalo entre os dois, certo? Entre esses dois, nós temos aqui duas peças. E na ala da dama, nós temos 3 peças, que é a dama, o bispo e o cavalo. Então, você tendo peças entre o rei e a torre, você não pode fazer o rock. Ou seja, você não tem como iniciar o jogo já fazendo um rock, certo? Então você vai fazer o mais rápido possível, desde que você siga todas essas regras que eu estou te falando. Então, se existem essas peças entre a torre e o rei, não tem como você fazer o rock, tá bom? A quarta forma, a quarta regra, o seu rei não pode estar em xeque. Se ele estiver em xeque, você também não pode fazer o rock. Ah, mas se eu fizer o rock eu não vou sair do xeque? Você sairia, mas a regra é, se você estiver em xeque, você não pode fazer o rock. Eu vou mostrar tudo isso passo a passo,
Mas eu quero falar dessas regras primeiro. E a quinta e última regra para se fazer um roque: o rei não pode passar por uma casa que estiver em perigo. Então, ele não está em xeque, mas aonde ele for andar, se essas casas estiverem em perigo, você não pode fazer o roque, certo? Então, vamos lá? Então, vou mostrar aqui, ó. Eu vou limpar o tabuleiro, tá? Vou limpar aqui as peças brancas, vou fazer só com branco. Então, vou já tirar todo mundo aqui do meio, né? Então, aqui a gente já faz tudo. Então, vamos lá. O rei aqui, como que é o roque? Vamos por parte. O roque grande, ou grande roque. Quando eu vou fazer o roque, eu vou andar com o rei duas casas. Por isso que eu falei que é uma jogada especial, porque você sabe que o rei só pode andar de uma em uma. Porém, na hora que ele vai fazer o roque, ele vai andar duas casas. Então, ele vai andar aqui, ó. Vamos para o lado esquerdo. 1, 2. E essa torre, ela vai saltar esse rei, já parando na casa seguinte. Por isso que também é um movimento especial. Porque é o único momento onde uma torre vai poder saltar. Porque, como você já sabe, apenas quem salta é o cavalo. É o único que pode pular outra peça, seja dele, seja do adversário. Aqui, na hora de fazer o roque, a sua torre vai pular o seu rei. Então, ele vai vir para cá, ó, e vai passar para cá. Vamos fazer de novo? Vou voltar aqui, ó, grande roque. Ando duas casas, ó, uma, duas, vou andar aqui duas, ó. Sempre no roque vai andar duas casas. Uma, duas, e vou saltar com a torre. Pronto, tá feito o roque, tá? Agora vamos fazer o roque pequeno, ou pequeno roque. Mesma coisa, sempre no roque o rei vai andar duas casas, ó. Uma, duas, e a torre pula, já parando imediatamente na próxima casa. Você pode notar que no roque pequeno sobram apenas uma casa aqui do lado, tá? Enquanto que no roque grande vão sobrar duas casas. Agora sim, duas, né? Ó, sobram duas casas. Então, esse é o movimento do roque. Vamos fazer lá com as peças pretas? A mesma coisa. Não vou nem tirar os peões. Por quê? Porque eu só preciso que não tenha ninguém entre rei e torre. É claro que para o bispo ter saído daqui, para a dama ter saído daqui, eu tive que mexer esses peões, né? Então não teria como estar esses peões aqui e não ter dama e bispo. Mas só para mostrar a movimentação. Roque grande. 1, 2, saltei. Roque pequeno. 1, 2, saltei. Tá bom? Então, esse é o roque. Então, já vamos lá. Já falamos da regra que você não pode ter ninguém entre essas duas peças. Segundo, mexi o rei. Pronto, acabou. Mexeu o rei, não pode mais fazer o roque. Ah, mas eu depois voltei aqui numa outra jogada e fiquei na posição original. Não importa. Se o rei se moveu, você não pode mais fazer o roque. Pode o adversário, se ele não tiver mexido ainda. Você não vai poder mais. Ah, eu mexi essa torre aqui, ó. Legal. Você não vai poder fazer mais o roque pequeno. Mas o roque grande você ainda não mexeu, então você pode. Ah, eu mexi essa torre aqui também. Acabou. Não tem mais como fazer o roque. Tá bom? Então, vamos para a segunda regra. A primeira, não ter ninguém aqui entre eles. E a segunda, não ter mexido nenhuma das peças que você precisa fazer o roque. Tá? Simples assim. Certo? Vamos para a terceira regra. Vou colocar aqui uma torre aqui, ó. Deixa eu tirar alguns peões, né, para não dar confusão. Ó, essa torre está colocando esse rei em xeque. Então, não pode fazer o roque, tá? Ah, mas ele veio aqui, ele tinha um cavalo, né? E ele veio e protegeu. Legal, protegeu, beleza. O peão foi lá e andou. Agora pode fazer o roque? Pode, porque ele não está mais em xeque, ó. Esse cavalo está bloqueando a passagem aqui do rei. Então aqui pode, mas se o cavalo não estiver aqui, ó, eu não posso fazer o roque. Ah, Cássio, mas lembra que você falou que se fizer o roque você vai fugir? Ok, fugiria, mas é proibido fazer isso, mesmo que você vai fugir, porque você está em xeque. Ah, você pode estar em xeque por um peão.
tá? Ah, mas ele vai capturar. Sim, mas não é essa a questão. Você está aqui em xeque por esse peão. Então você não pode fazer o roque. Ah, ele andou aqui, tá? Aí ele se transformou em um cavalo, por exemplo, né? Ele vai poder fazer o roque porque esse cavalo não pega. Agora, se ele se transformar numa dama, como é o que eu sempre falo para vocês, ele não vai poder fazer o cheque porque, ou o roque porque ele vai estar em xeque, certo? Então, mais uma regra aí explicada para vocês. E a outra regra é ele não passar por nenhuma casa em perigo. Vou novamente aqui com a dama. Se essa dama preta estiver aqui, você pode observar que ele está colocando essa casa em perigo e ele está colocando esta casa em perigo. Mas ele não está pondo o rei em xeque. Sim, não está pondo o rei em xeque. Mas aonde o rei vai passar está em perigo. Então não pode fazer o roque. Ó. Por exemplo, para ele fazer o roque pequeno, ó, ele vai passar nessa casa. Ele vai, mas ele vai passar direto. Não importa, ele passou pela casa em perigo, ele não pode. Aqui é a mesma forma. Aqui, se ele fizer o roque para esse lado, ele não só vai passar na casa em perigo, como ele vai parar na casa em perigo. Ó. Vamos fazer o roque aqui, ó. Você pode observar que aqui ele tomaria o checkmate. Então ele também não pode passar, tá? Então a gente tem que tomar alguns cuidados, porque, por exemplo, se tiver aqui, ó, cercado de peão, legal. Qual roque esse rei pode fazer? O pequeno ou o grande? Pensem. Apenas o pequeno. Por quê? Ó? Essa casa agora não está mais em perigo, ó, porque esse peão está protegendo dessa dama. Então ele pode fazer o roque tranquilamente. Mas, da mesma forma que ele não pode fazer o grande, porque ele estará na direção dessa dama. Ok? Então, outro cuidado que tem que ter, que às vezes não presta atenção, né? O jogo está desse jeito, ó. Vamos tirar aqui todo mundo, ó. O rei pode fazer o roque aqui, ó? Não, não pode, ó. Tanto essa casa quanto essa casa que ele passaria para lá ou para cá, elas estão na direção do cavalo preto. Então, ele não consegue fazer o roque devido a este cavalo. Certinho? Então, viu? Não tem muito segredo. Então, vamos voltar lá. Regra número 1. Não ter ninguém entre rei e torre. Regra número 2. Você não pode ter mexido o seu rei. Regra número 3. Você não pode ter mexido as torres. Ou uma torre você não mexeu, você vai poder fazer a outra. Mexeu as torres, você não vai poder fazer mais. Regra número 4. Seu rei não pode estar em xeque, de jeito nenhum. O seu rei estando em xeque, não se faz roque. E regra número 5, o rei não pode passar por nenhuma casa que esteja em perigo. Certo? Então, gente, agora é com vocês. Vocês têm que treinar. Eu vou fazer mais uma situação aqui, ó, né, para ficar melhor. Por exemplo, o jogo está dessa maneira, né? Esse bispo jogou aqui e esse peão resolveu andar aqui. O que aconteceu quando ele andou? Ele abriu espaço para esse bispo. Logo, esse rei não vai poder fazer o roque pequeno, porque esta casa estará em perigo. Mas ele poderá fazer o roque grande, porque essa casa não está em perigo. O rei não está em xeque. Eu ainda não mexi esse rei. Eu ainda não mexi essa torre. Então eu posso fazer sim. Aí uma dúvida que surge às vezes. Esse bispo se encontra aqui, ó. E esse outro bispo, deixa eu pegar um bispo aqui da Casa Branca e colocar ele aqui, ó. E esse bispo se encontra aqui, ó. Você pode observar que esse bispo está na direção dessa torre. E esse bispo está na direção dessa torre. Isso vai impedir de fazer o roque? É a torre que está em perigo. Vai ser impedida de fazer o roque? O que você acha? Não, não vai, porque isso não entra na regra da torre estar em perigo. Aqui você vai fazer o roque de maneira natural. Ó, ele não vai pegar a torre e você pode escapar. O que não pode estar em perigo é o seu rei.
O seu rei não pode estar em perigo, que aí será uma jogada irregular. A jogada vai voltar e vai ser feita a jogada novamente. Ele tem que fugir? Tem. Ele pode fugir para cá, né? Ele pode fugir para o outro lado, ele pode fugir para o outro lado, mas ele não pode fazer o roque nessa situação. Tá bom, pessoal? Então, essa era a nossa aula de hoje. Então, se vocês já ouviram falar do roque no xadrez, essa é a jogada. Por que que é importante vocês saberem? Porque senão você vai estar jogando ou contra o computador ou contra uma outra pessoa que conhece a jogada e ela vai fazer, você vai achar estranho. Por quê? Ela vai ter mexido duas peças, o rei dele vai ter andado duas casas, a torre vai ter saltado, tudo coisa que você aprendeu que não podia, né? Torre não salta, rei só anda uma casa, não se mexe duas peças ao mesmo tempo. Então, se você não conhece essa jogada, você vai ficar sem entender nada. Então, mesmo que você não faça ela no jogo, é importantíssimo você saber que ela serve como uma proteção. Então, eu vou terminar aqui mais uma vez, ó. Por exemplo, aqui, vamos imaginar que o jogo esteja dessa forma, né? Não tem como ele estar exatamente dessa forma, porque aqui nós temos um bispo, né? O cavalo tem como fugir, mas eu tenho que tirar pelo menos aqui, ó, um peão. Saiu o bispo, ó. Eu fazendo isso aqui, ó, deixa eu colocar o peão inicial, ó. Fiz o roque, ó. Esse rei está protegido aqui, ó. Tanto pelo cavalo, esse cavalo aqui protegendo aqui, e os três peões aqui protegendo também. Essa torre, no caso, também está protegendo toda essa linha, que estaria protegida também essa casa por esse bispo. Assim como essa torre estaria protegendo essa outra torre. Por isso que é um movimento de defesa, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Aquele super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!